O vídeo que você vai ver agora foi exibido na íntegra e com exclusividade para os assinantes da Rural Business no dia 18 de abril de 2023. Se você ainda não é assinante, digite ruralbusiness.com.br, clique em Quero Assinar e passe a ter acesso às nossas informações diárias para o mercado de frango. Circula no mercado de carnes do Brasil a seguinte reportagem. Onda verde derruba consumo de carne vermelha na Alemanha. Segundo a matéria, uma possível razão para o declínio do consumo de carne pode ser a tendência contínua de uma dieta baseada em vegetais. Essa é uma das justificativas do Centro Federal de Informações para a Agricultura, BZL, na sigla original, da Alemanha, para a queda no consumo de carne no país, o que vem acontecendo de forma regular há 3 anos. O BZL acaba de divulgar os dados de 2022, quando os alemães deglutiram cerca de 52 quilos de carne por pessoa em média, uma queda de 4,2 quilos em relação ao ano anterior. É o nível mais baixo desde, pelo menos, a reunificação das duas Alemanhas em 1989, quando esses cálculos de consumo começaram. Para Tanja Drager, especialista ouvida pela reportagem, os padrões de bem-estar animal na produção pecuária e o impacto climático do consumo de carne têm sido objeto de um debate público ativo por mais de 10 anos na Alemanha. E a agenda do Big Business climático não dá descanso. A reportagem continua. Diz que como a nutrição é responsável por até 25% das emissões de gases de efeito estufa de uma pessoa na Alemanha e a carne é o principal fator nessa equação, mudar a base das dietas em direção aos vegetais é uma contribuição importante para alcançar nossas metas climáticas. Mas se a nutrição é responsável por 25% das emissões de gases de efeito estufa, quanto de responsabilidade tem a indústria de automóveis da Alemanha? Quanto um carro elétrico ou híbrido movido a energia vinda do carvão é responsável? Pois é. Essa conversa eles tiram da pauta dessas reportagens. Mas os dados também mostram, na reportagem, que em 2021, apenas cerca de 10% dos alemães seguiam uma alimentação vegetariana e 2% vegana. Ou seja, 90% da população alemã gosta, e muito, é de carne, de proteína animal. O fato é que um grande esforço global está sendo feito para que seja consumido menos carne e mais vegetais. E o alvo é a geração mais jovem. Eles tentam propagar que o mercado de proteína à base de plantas está em franca expansão e cresceu 42% desde 2020. Em comparação com o restante da Europa, a Alemanha é de longe o maior mercado de alimentos à base de plantas, seguida pelo Reino Unido, Itália, Espanha e França. Mas eles também não contam que até hoje o produto é caro e consumido apenas por curiosidade de alguns consumidores. Mas a ordem é dizer que financeiramente a indústria das carnes artificiais vai bem e que a tendência de queda no consumo de proteína animal não acontece apenas no território germânico. Dados do site alemão Statista mostram que nos últimos 3 anos o consumo de carne está caindo em 8 de 9 países tabulados. Além da Alemanha e Reino Unido, há Espanha, Itália, Holanda, Finlândia, Polônia e França. Apenas a República Tcheca não apresentou diminuição, mas sim o mesmo número. No Reino Unido, a queda vem desde 2008. Mas o que eles não contam é que a produção de carne está caindo em todo o mundo e que o consumidor simplesmente não pode comer o que não chega até as gôndolas dos supermercados. A média de 52 quilos por alemão divulgados pela BZL soma carnes bovina, suína e de frango, divididas da seguinte maneira: cerca de 9 quilos de boi, 13 de frango e 29 de carne suína. Analisando as estatísticas, a reportagem diz que os alemães vêm diminuindo o uso de carne bovina e suína e aumentando a de frango. A carne de frango tem uma imagem saudável. No entanto, para atingir nossas metas climáticas, nossas dietas futuras precisam ser cada vez mais baseadas em vegetais. Estruturas políticas robustas são necessárias para apoiar essa mudança, afirma Drager. Para especialista, um dos motivos da troca de carne vermelha pela branca
pode ter raízes em recomendações da Sociedade Alemã de Nutrição. Em publicação recente, o órgão apontou que o alto consumo de carne vermelha e processada pode causar certas doenças relacionadas à dieta, como câncer de intestino. Por outro lado, segundo o Instituto, não há riscos aumentados associados à carne branca, como frango ou peru. Mas e os riscos ocultos da carne artificial, que é batizada comercialmente de vegetal? Eles não vão dizer? Eles não vão dizer que o risco de doenças está em consumir carnes processadas e não carne do tipo in natura? Segundo o BZL, em relação a 2021, as pessoas comeram em 2022 cerca de apenas 2,8 quilos a menos de carne suína, 900 gramas a menos de carne bovina e de vitela e 400 gramas a menos de aves. Mas eles confirmam na reportagem que a produção do setor caiu na Alemanha. Comparando com o ano anterior, foram 9,8% menos carne suína, 8,2% menos carne bovina e 3% menos frango produzidos internamente. Ainda que os alemães, famosos mundialmente por suas linguiças, comam mais porco do que nós comparativamente, o consumo total é muito menor lá do que no Brasil. No ano passado, os brasileiros ingeriram 80 quilos de carne, sendo 24 quilos de boi, 37 de frango e 19 de porco. A equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, como agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, monitora em tempo integral as importações de carne bovina, suína e de frango, in natura, industrializada e miudezas, feitas pelo mercado externo durante o primeiro trimestre de 2023. E neste momento, nós vamos nos fixar na Alemanha. Pois bem, na carne bovina, as vendas para a Alemanha a partir dos frigoríficos localizados no Brasil aumentaram em 31,2% em relação ao visto no mesmo intervalo do ano passado, saltando de 1,79 para 2,35 mil toneladas. Na carne suína, o volume exportado também está aumentando. Na verdade, mais do que dobrou em um ano, passou de 750 quilos para 1,5 toneladas. Como também na carne de frango, que ampliou os embarques em quase 40%. Por isso, caro assinante estrategista de mercado, alertamos mais uma vez para que tenha muito cuidado com o discurso teórico da indústria da carne artificial, que foi batizada de vegetal apenas para tentar ganhar mercado.